A forja do crepúsculo eterno, um épico de metal, magia e destino entrelaçado. Em um reino outrora pacífico, forjado nas brasas da aurora e temperado pelos ventos das eras, a paz começava a se esvair como a névoa matinal que se desfaz ao primeiro raio de sol. As notícias que chegavam, trazidas por mercadores assustados e viajantes exaustos que mal conseguiam sustentar o peso dos seus fardos, pintavam um quadro sombrio das terras do leste. O nome de Lord Kael, um tirano implacável, cuja crueldade era tão vasta quanto seu crescente exército de sombras, sussurrado em bares e mercados, já causava arrepios e silenciava as conversas mais barulhentas. Ele não era apenas um conquistador sedento por poder, mas um mestre das artes negras, um necromante cujo toque transformava a vida em desolação, e que se dizia buscar relíquias antigas para aumentar seu poder para além da compreensão mortal. Este era um tempo de incerteza, onde a esperança se agarrava a fios tênues e a sombra de uma guerra iminente pairava sobre as cidadelas de pedra e as aldeias de telhado de palha. O cheiro de enxofre e medo já se infiltrava nas brisas que antes traziam apenas o perfume das flores silvestres e o aroma da terra molhada. Em meio a esta crescente apreensão, na pequena e reclusa aldeia de Oakhaven, encaixada de forma idílica entre montanhas escarpadas que se erguiam como sentinelas ancestrais e o serpenteante rio prateado que sussurrava lendas em seu leito, vivia Elara. Ela era uma jovem ferreira, cujos dias eram regados pelo suor e pelo fogo incansável de sua paixão, uma paixão que a consumia e a definia. Suas mãos, calejadas e fortes como o aço que forjava, empunhavam o martelo com uma destreza que parecia desafiar sua pouca idade. O som constante e rítmico do martelo contra a bigorna, o estalo alegre do fogo na forja, que lançava sombras dançantes pelas paredes, e o cheiro doce e metálico do aço em brasa eram a trilha sonora inconfundível de sua existência. Mas Elara não era uma ferreira comum, possuía um dom incomum para moldar o metal, uma conexão que ia além da simples habilidade manual. Não era apenas força bruta ou técnica apurada, mas uma intuição quase mágica que guiava suas ferramentas, permitindo-lhe sentir a alma do metal, compreender seus sussurros silenciosos e transformá-lo em peças de beleza e durabilidade que pareciam sussurrar segredos antigos, como se tivessem sido forjadas nas mesmas lendas que agora, misteriosamente, começavam a se desenrolar diante de seus olhos. Seus talheres eram os mais afiados da região, suas ferraduras as mais resistentes que cavalos poderiam usar, suas ferramentas as mais precisas que um artesão poderia desejar. A vida em Oakhaven era simples e feliz, dedicada à sua arte e à sua pequena comunidade, onde todos se conheciam e confiavam uns nos outros, com a simplicidade de uma família. O rumor de guerra, no entanto, tornava-se cada vez mais presente, como um trovão distante que anuncia uma tempestade iminente, crescendo em volume a cada dia. As caravanas que passavam pela aldeia, agora menos frequentes e mais apressadas, traziam histórias horripilantes de vilarejos incendiados, de fazendas em chamas e de um avanço implacável do exército sombrio de Lord Kael, que não deixava nada além de ruínas em seu rastro. A voz dos mercadores era carregada de pânico, e o som distante de tambores de guerra, embora ainda fraco, já ecoava nos vales e se tornava mais nítido a cada pôr do sol,
uma batida sinistra que se aproximava. Os campos de trigo, antes vibrantes com a promessa da colheita, agora pareciam tensos, as hastes balançando nervosamente ao vento, como se a própria terra pressentisse o conflito que se aproximava rapidamente. A rotina de Elara foi quebrada abruptamente por um evento que mudaria o curso de seu destino, assim como o destino do reino inteiro. Numa noite estrelada de outono, enquanto os ventos uivavam pelas montanhas como espíritos inquietos e as folhas secas dançavam em redemoinhos no ar, uma luz intensa irrompeu no céu. Não era uma estrela cadente comum, mas um raio de fogo esmeralda que cortou a escuridão como uma cicatriz brilhante no firmamento, deixando um rastro fumegante antes de se chocar violentamente contra o solo, nas profundezas da Floresta dos Sussurros, a leste da aldeia. Um tremor profundo e ressonante percorreu a terra, forte o suficiente para sacudir as fundações das casas e fazer as águas do rio se agitarem em suas margens. O som, abafado pela distância da floresta, fez os corações dos aldeões palpitarem em uma mistura de medo primordial e assombro silencioso. Na manhã seguinte, um denso cheiro de ozônio e algo mais antigo, quase metálico e elétrico, pairava no ar, estranho e inebriante. Movida por uma curiosidade incontrolável que a impelia para o desconhecido e um pressentimento estranho que a guiava, Elara se aventurou na floresta. O caminho era denso e traiçoeiro, os galhos retorcidos das árvores ancestrais pareciam sussurrar advertências em uma linguagem esquecida, suas sombras dançando como fantasmas na tênue luz do sol que mal conseguia penetrar a folhagem. Ela seguiu o rastro de fumaça e a vegetação queimada que parecia ter sido atingida por um raio divino, até encontrar uma clareira. Ali, incrustado na terra como uma joia caída de um colar celestial, estava um objeto que desafiava toda a lógica mortal e toda a compreensão que ela tinha do mundo. Era uma manopla, mas não uma comum, forjada de um metal negro e brilhante, quase obsidiânico, parecia absorver a luz ao seu redor, tornando-a a clareira estranhamente escura, como se a própria sombra tivesse encontrado um ponto de ancoragem. Ao tocar a manopla, uma onda de energia eletrizante e arrepiante percorreu o corpo de Elara, como um rio de fogo correndo por suas veias. Não era dor, mas uma sensação avassaladora de poder primordial que a conectava a algo vasto e antigo. Visões fragmentadas de um passado longínquo, de deuses colossais forjando mundos em estrelas em brasa, de heróis imortais empunhando armas de luz contra legiões de escuridão e de conflitos cósmicos que mudaram a face da realidade, inundaram sua mente em uma torrente caótica quase esmagadora. Ela viu templos ruindo, estrelas explodindo e a própria essência do tempo se desfazendo e se refazendo. Ao tocar a manopla, uma onda de energia eletrizante e arrepiante percorreu o corpo de Elara, como um rio de fogo correndo por suas veias. Não era dor, mas uma sensação avassaladora de poder primordial que a conectava a algo vasto e antigo. Visões fragmentadas de um passado longínquo, de deuses colossais forjando mundos em estrelas em brasa, de heróis imortais empunhando armas de luz contra legiões de escuridão e de conflitos cósmicos que mudaram a face da realidade, inundaram sua mente em uma torrente caótica quase esmagadora. Ela viu templos ruindo, estrelas explodindo e a própria essência do tempo se desfazendo e se refazendo.
O estalo seco de galhos quebrando sob os pés de alguma criatura da floresta, talvez um veado assustado ou um urso faminto, a trouxe de volta à realidade, fazendo-a perceber que não estava sozinha naquele lugar de poder ancestral. O vento, antes suave, agora soprava com um arrepio gélido, e o silêncio da floresta parecia mais profundo, mais atento, como se as próprias árvores estivessem observando e sussurrando sobre a estranha que havia encontrado o artefato. Com o artefato em suas mãos, Elara sentiu o peso de uma responsabilidade que jamais imaginara. Um fardo que transcendia sua compreensão e seu mundo conhecido. A manopla parecia ter vida própria, um elo com algo grandioso e perigoso, um destino que se atrelava ao seu. Ela sabia que precisava proteger o objeto a todo custo, mantê-lo longe de qualquer um que pudesse usar seu poder para o mal, especialmente se os rumores sobre Kael fossem verdade. Seu instinto, forjado em anos de trabalho duro e na simplicidade da vida aldeã, a guiou de volta a Oakhaven, mas a floresta parecia mais escura agora, mais atenta, cada sombra se estendendo como um dedo ameaçador, cada sussurro do vento soando como uma advertência. O uivo distante de um lobo nas montanhas, que antes parecia um som inofensivo da natureza selvagem, agora soava como um presságio, um eco de perigo se aproximando, e a promessa de um futuro incerto. Elara sabia que não poderia carregar esta carga sozinha. A confiança nos anciãos de sua aldeia, o conselho dos mais experientes e sábios, era crucial. Ela buscou o mestre Borim, o velho ferreiro, um homem de cabelos brancos como a neve recém-caída e olhos perspicazes como o aço bem polido, que a havia ensinado os segredos do metal desde a infância. Borim era mais do que um mestre, era uma figura paterna, um pilar de sabedoria e estabilidade na comunidade, com quem Elara compartilhava um laço de profunda admiração e carinho. Ao mostrar-lhe a manopla, o choque no rosto do velho mestre era inconfundível, uma mistura de fascínio e temor reverente. Ele reconheceu as runas, embora nunca as tivesse visto com os próprios olhos, apenas lido sobre elas em tomos raros e antigos, sussurrados em lendas esquecidas. A energia que emanava do artefato, tão palpável e vibrante, confirmava suas suspeitas mais profundas. Borim contou-lhe sobre as lendas, os artefatos divinos forjados na aurora dos tempos, pelos primeiros seres que caminharam sobre a terra, seres de poder inimaginável que moldavam a própria realidade. Relíquias capazes de moldar o próprio tecido da existência, mas também de causar destruição inimaginável se caíssem em mãos erradas. Ele a alertou sobre Lord Kael, cujo poder e crueldade crescia a cada dia, e sua busca incessante por relíquias antigas, especialmente aquelas que poderiam amplificar sua magia negra e seu domínio sobre os vivos e os mortos. O velho mestre aconselhou Elara a buscar a cidade de Theron, lar da grande biblioteca e de sábios arcanos que talvez pudessem decifrar os segredos da manopla e revelar o caminho a seguir. As sabedorias em Theron, criança, ele proferiu, sua voz rouca de emoção e de preocupação. Borim, com a experiência de uma vida inteira, sabia que o fardo de Elara era maior do que qualquer coisa que Oakhaven pudesse suportar. Ele preparou uma pequena sacola com provisões e uma bolsa de moedas, e a abraçou com a força de um avô, seus olhos marejados de uma dor contida. O som metálico e agudo de espadas colidindo, que agora se ouvia ocasionalmente à distância, um eco vindo das estradas principais, que se tornava mais frequente a cada dia, era um lembrete constante da ameaça que se aproximava.
Elara sentiu um nó na garganta. A partida seria difícil, mas o destino do reino dependia dela, e ela prometeu ao mestre que não falharia. A partida de Elara da aldeia foi discreta, sob o manto da noite, com um murmúrio de despedida dos aldeões que a viam como a última esperança, seus olhos cheios de apreensão e gratidão por sua coragem. Ela se aventurou por trilhas sinuosas e esquecidas, escolhendo caminhos menos óbvios para evitar as estradas principais, onde os batedores de Cael, montados em corcéis sombrios de olhos flamejantes e empunhando lanças afiadas com pontas que reluziam ameaçadoramente, já patrulhavam com uma frequência alarmante, suas vozes ásperas ecoando na escuridão. O caminho era árduo e solitário, uma verdadeira prova de sua resiliência e coragem, e cada passo era um desafio. Ela viajou por florestas densas, onde a luz do sol mal penetrava a folhagem espessa e o ar era úmido e cheio de cheiros de terra e musgo. Também por pântanos traiçoeiros, onde o cheiro de terra molhada e decomposição preenchia o ar, e cada passo era um risco de afundar na lama pegajosa, infestada de insetos e criaturas rastejantes. A manopla, cuidadosamente escondida em sua mochila de couro, parecia guiá-la, vibrando suavemente em certos momentos, como uma bússola mágica apontando o caminho, ou um coração batendo em seu próprio ritmo. As noites eram frias e infestadas de sons desconhecidos e arrepiantes. O canto dos grilos e o coachar dos sapos eram seus únicos companheiros, pontuados por uivos distantes e o farfalhar de criaturas noturnas. A jornada era mais do que física, era uma prova de sua resiliência, sua determinação e seu propósito, um teste de sua própria alma. Ela enfrentou a fome, o cansaço que pesava em seus ossos como chumbo e o medo primordial do desconhecido que se esgueirava pelas sombras. Mas a visão das runas pulsantes da manopla a impulsionava, uma chama de esperança no coração do desespero, um lembrete constante de seu dever. Certo dia, enquanto atravessava um vale rochoso desolado, onde apenas arbustos retorcidos ousavam crescer em solo árido, o som agudo e sibilante de uma flecha rasgando o ar a alertou. Antes que pudesse reagir, uma patrulha de goblins, criaturas verdes e sorrateiras, com olhos vermelhos e brilhantes e dentes afiados como lâminas, emboscou-a, saltando das rochas como sombras disformes e famintas. Elara, que até então só havia empunhado o martelo na forja para dar forma ao metal e não para derrubar inimigos, foi forçada a lutar por sua vida com uma adaga improvisada, um pedaço de metal afiado que ela mesma havia forjado. Ela usou suas habilidades de forja para improvisar defesas com pedras e raízes, e com a manopla pulsando com uma força surpreendente e um calor estranho em sua mão, sentiu uma força inexplicável, quase primordial, fluir por suas veias, guiando seus movimentos. O embate foi rápido e brutal, um turbilhão de golpes e gritos, e ela emergiu vitoriosa, mas ferida, seu corpo dolorido, mas seu espírito fortalecido pela provação. O confronto, embora aterrorizante, forjou nela uma nova compreensão de sua força interior, de que era capaz de muito mais do que imaginava, uma guerreira em potencial. O vento frio e cortante da montanha, com seu assobio melancólico que parecia lamentar, era um lembrete constante de sua vulnerabilidade e da vastidão do perigo que a cercava, mas também de sua crescente resiliência, uma centelha de poder que começava a brilhar. Chegar a Teron foi como emergir de um pesadelo para um sonho, um alívio palpável após dias de constante vigilância. A cidade se erguia majestosa, suas torres brancas alcançando o céu azul, suas muralhas imponentes, esculpidas em pedra clara e adornadas com estandartes coloridos que dançavam ao vento.
protegendo um refúgio de conhecimento, cultura e civilização em um mundo em ruínas. O buliço das ruas, o burburinho das conversas em diversos idiomas, o cheiro de especiarias exóticas, de pães frescos e de livros antigos preenchiam o ar, uma sinfonia de vida que contrastava com o silêncio opressor das trilhas. Elara, guiada pelas instruções de Boring, encontrou a grande biblioteca, um monumento ao saber, com estantes que se perdiam de vista em corredores sinuosos e labirínticos, repletas de tomos empoeirados e pergaminhos antigos que continham séculos de sabedoria. O som suave e constante de páginas sendo viradas, o arrastar de cadeiras e o murmúrio dos estudiosos concentrados eram a melodia do lugar, um santuário para a mente. Lá, ela encontrou Mestra Lyra, uma arquimaga de idade avançada, com cabelos brancos como a neve recém-caída e olhos que brilhavam com a sabedoria de 1000 anos de estudo e experiência, uma chama vívida de intelecto. Lyra, ao ver a manopla, reconheceu-a de imediato, sua expressão de surpresa misturada com uma ponta de preocupação profunda. Ela contou a Elara sobre os artefatos da Forja do Crepúsculo Eterno, criações dos primeiros deuses, que detinham o poder de harmonizar ou destruir o mundo, dependendo do equilíbrio que prevalecesse. Revelou que Lord Kael não era apenas um tirano sedento por poder, mas um necromante poderoso e cruel, com um exército de sombras que crescia a cada dia, que buscava reunir os artefatos para conjurar um ritual sombrio capaz de subjugar a própria essência da vida, tornando-se uma divindade das sombras, um deus da morte. A manopla, explicou Lyra, era a chave da forja, capaz de despertar os outros artefatos adormecidos de seu sono milenar, ativando sua magia. As palavras de Lyra eram sérias e ponderadas, e o eco de sua voz parecia reverberar com a gravidade da situação, preenchendo o ar com um peso quase tangível. O rangido suave das estantes de madeira da biblioteca, carregadas de tomos antigos, parecia acompanhar o peso das revelações, um coro silencioso de histórias esquecidas que agora se entrelaçavam com o presente. A revelação de Mestra Lyra impôs uma nova urgência à missão de Elara. A busca agora não era apenas proteger um artefato, mas sobre encontrar os outros antes que Kael os tomasse e condenasse o mundo à escuridão eterna e ao domínio dos mortos. Era uma tarefa monumental que a jovem ferreira sozinha jamais poderia cumprir. Lyra a aconselhou a buscar aliados, guerreiros valorosos, sábios e protetores que pudessem auxiliá-la na jornada e na batalha que se aproximava, pois o inimigo era vasto e implacável. Apresentou-lhe um mapa antigo, desbotado pelo tempo e marcado por séculos de uso, com marcas de locais onde outros artefatos poderiam estar escondidos. O coração da montanha, canto de ferro, lar dos anões e de suas forjas ardentes que nunca se apagavam. O santuário oculto nas cataratas murmurantes, um refúgio élfico de beleza etérea e segredos ancestrais, guardado por espíritos da natureza. E as ruínas esquecidas de Shilos, um lugar de magia antiga e perigo, onde a própria terra parecia pulsar com energia primordial, e o tempo se dobrava sobre si mesmo. Lyra sabia que a jornada seria perigosa, e a guerra de Kael se aproximava rapidamente, suas legiões marchando incansavelmente, deixando um rastro de destruição. Ela explicou que a sinergia dos artefatos era a chave para a Forja do Crepúsculo, um poder que poderia tanto salvar quanto condenar o mundo, dependendo de quem o empunhasse e de como esse poder fosse usado. A urgência estava no ar, um cheiro de pólvora e feitiçaria, de destino e de sacrifício iminente.
O estalo das velas queimando na biblioteca, a iluminação fraca, parecia realçar o peso da missão de Elara, lançando sombras dançantes nas paredes, como se a própria escuridão estivesse se aproximando inexoravelmente. Os murmúrios de medo e esperança se misturavam nas ruas das cidades, e o ar estava carregado de uma tensão quase palpável, como a quietude opressiva antes de uma grande tempestade. A jornada de Elara para recrutar seus aliados começou na montanha Canto de Ferro, uma fortaleza imponente forjada no coração da rocha, suas paredes adornadas com intrincados entalhes rúnicos que contavam histórias de heróis anões. As galerias internas ressoavam com um som constante de martelos sobre a bigorna, o crepitar alegre das forjas anãs e a voz áspera, mas melodiosa, do povo das montanhas. Elara e o grupo de Theron que a acompanhavam enfrentaram desafios nas profundezas da montanha, criaturas rochosas que se erguiam das próprias pedras e armadilhas ancestrais que testavam sua astúcia, até que finalmente encontraram Barok, um anão guerreiro de barba trançada e olhos severos como pedras preciosas brutas, mas com um brilho de honestidade. Ele era conhecido por sua lealdade inabalável e bravura inigualável, um verdadeiro baluarte de força e honra entre seu povo. Barok estava inicialmente cético. Anões, por sua natureza, não confiam facilmente em forasteiros, muito menos em artefatos divinos que pareciam atrair problemas como moscas ao mel e causavam tanta perturbação. Ele resmungou sobre humanos e suas baboseiras mágicas, seus olhos desconfiados varrendo Elara de cima a baixo. No entanto, Elara conseguiu convencê-lo com sua determinação e a verdade em seus olhos. Ela falou da ameaça de Kael, da importância dos artefatos para o equilíbrio do mundo, e sua sinceridade, juntamente com a aura de poder que a manopla emanava, acabou por persuadir o velho anão. Barok, embora reticente e com um último resmungo, reconheceu a verdade em suas palavras e a gravidade da situação. A sua presença, forte e resiliente, com o som de seus passos pesados e sua armadura rangendo a cada movimento, trazia uma nova esperança e uma sensação de segurança para Elara. Ele se juntou a ela com a promessa solene de que seu machado estaria a serviço do bem e que nenhum mal se aproximaria das terras anãs enquanto ele vivesse, defendendo-as até seu último suspiro. O som de passos pesados e armaduras rangendo ecoavam pelas galerias, enquanto anões passavam ocupados com suas tarefas, mas curiosos com a presença da estranha humana e seu novo companheiro anão. Deixando as profundezas da montanha, a pequena comitiva de Elara e Barok seguiu para o santuário oculto nas cataratas murmurantes. A beleza élfica do local, com a água caindo em véus prateados e a vegetação exuberante que florescia em cores vibrantes, em uma floresta onde as árvores tocavam o céu e as flores desabrochavam em cores que pareciam vibrar com magia, contrastava acentuadamente com a aspereza das montanhas anãs. Lá, eles encontraram Lyra, uma elfa arqueira de graça e precisão inigualáveis. Seus movimentos fluidos como o vento e seus olhos verdes como as folhas mais antigas da floresta, que refletiam a sabedoria de eras. Ela era a guardiã dos segredos da floresta e de suas antigas magias, e seus laços com a natureza eram profundos. Lyra, mais receptiva que Barok, mas igualmente cautelosa e com uma sabedoria que transcendia sua juventude aparente, sentiu a presença da manopla e reconheceu o chamado dos artefatos. Ela explicou que um dos artefatos élficos, a Lira de Eitel, estava adormecida em uma câmara secreta sob as cataratas, protegida por ilusões complexas e enigmas que testavam a mente e a alma.
Ela concordou em se juntar a eles, impulsionada por um senso de dever e pela necessidade de proteger a natureza da corrupção de Kael, que já começava a se espalhar pelas florestas com suas criaturas sombrias, murchando a vida por onde passavam. O som suave e constante das cataratas, um murmúrio eterno que parecia cantar uma canção de paz e poder, abençoava sua jornada. E a brisa que trazia o perfume de orvalho e terra era um convite para a próxima etapa. Elara, Baroque e Lyra formavam agora um grupo coeso e formidável, cada um trazendo suas habilidades e perspectivas únicas, unindo-se em uma causa comum que transcendia as barreiras de suas raças e seus preconceitos. A brisa da floresta, com seu sussurro fresco e o perfume de orvalho e terra, era um convite para a próxima etapa da jornada. Elara, Baroque e Lyra formavam agora um grupo coeso e formidável, cada um trazendo suas habilidades e perspectivas únicas, unindo-se em uma causa comum que transcendia as barreiras de suas raças e seus preconceitos. A brisa da floresta, com seu sussurro fresco e o perfume de orvalho e terra, era um convite para a próxima etapa. A busca pelos artefatos ocultos se intensificou, tornando-se uma corrida desesperada contra o tempo e contra as crescentes e impiedosas forças de Kael. Guiados pelos conhecimentos de Mestra Lyra da grande biblioteca de Theron e pelos pressentimentos da manopla que pulsava na mão de Elara, a equipe embarcou em uma série de aventuras perigosas e desafiadoras. No coração da montanha Canto de Ferro, em meio às forjas flamejantes dos anões e aos rios de lava que corriam pelas profundezas, iluminando as cavernas com seu brilho carmesim, eles recuperaram o machado rúnico de Grungnir, um artefato anão que parecia ter a própria força das montanhas. O som estrondoso do martelo do ferreiro anão reverberava na caverna, ecoando a intensidade da batalha que travaram contra elementais de terra que guardavam o artefato, com uma ferocidade cega, suas formas rochosas se movendo com lentidão ameaçadora. Nas profundezas do santuário oculto, após desvendar enigmas antigos que testaram sua inteligência e astúcia e superar armadilhas mágicas que desafiaram seus reflexos e sua coordenação, Lyra encontrou a lira de Eitel. Ao ser tocada pelas mãos de Lyra, suas cordas emitiam melodias etéreas, tão belas que pareciam curar a alma, capazes de curar feridas físicas e emocionais e iludir os sentidos, criando ilusões tão vívidas que confundiam os inimigos e acalmavam as feras mais selvagens. O farfalhar suave das folhas da floresta, movidas por uma brisa mágica, parecia acompanhar cada nota da lira, como se a própria natureza estivesse dançando ao seu ritmo e oferecendo sua bênção. A jornada os levou então às ruínas esquecidas de Shilos, um lugar de magia antiga e perigo, onde o ar era pesado com a história de civilizações perdidas e esquecidas, e as ruínas de pedra estavam cobertas por uma vegetação que parecia devorar o tempo, transformando templos em montanhas de escombros. Criaturas sombrias e guardiões ancestrais, espectros e golems de pedra, defendiam os últimos segredos com determinação inabalável. Lá, Elara usou seu dom para forjar a conexão com a espada do sol nascente, um artefato humano que pulsava com luz e calor, como se o próprio sol estivesse contido em sua lâmina. Era capaz de dissipar as sombras mais densas e queimar os mortos-vivos de Kael com um toque, transformando-os em cinzas. O som metálico e agudo de espadas colidindo, que agora era uma parte intrínseca de suas vidas, parecia ressoar das batalhas passadas que o artefato testemunhara, ecoando o destino de heróis esquecidos que empunharam a espada antes dela. Cada artefato recuperado fortalecia o grupo, não apenas em poder físico e mágico, mas em propósito e em sua união inquebrável, transformando-os de meros indivíduos em uma verdadeira força unida.
A confiança entre eles crescia e eles se tornaram um time imbatível, cada um completando as habilidades do outro, uma força unida contra a escuridão crescente, um farol de esperança. Enquanto a equipe reunia os artefatos, o poder de Lord Kael crescia exponencialmente. Ele não era inativo e suas sombras se espalhavam pelo reino como uma praga implacável, com espiões sorrateiros e necromantes sombrios buscando os mesmos objetos com uma obsessão febril, deixando um rastro de destruição e desespero por onde passavam. Vilarejos eram incendiados, colheitas eram arruinadas e a terra ficava estéril, e o medo se espalhava como um veneno lento que corroía a esperança dos povos. O confronto final era inevitável, um destino que se aproximava a cada batida do coração, uma maré sombria que avançava sem trégua. Os reinos de Teron e os reinos anões e élficos, cientes da ameaça iminente que os cercava, mobilizaram suas forças, reunindo exércitos e preparando-se para a última e decisiva resistência. O som agudo e distante de trombetas de guerra anunciava a aproximação das tropas de Kael, e o ar estava carregado de uma tensão quase elétrica, como a quietude opressiva antes de uma tempestade furiosa que ameaçava engolir tudo. A batalha final foi um espetáculo de luz e escuridão, som e fúria, digno das lendas mais grandiosas e terríveis. Nas ruínas sombrias, sob um céu tempestuoso que rasgava a escuridão com relâmpagos furiosos e trovões ensurdecedores, o exército de Kael, uma legião interminável de mortos-vivos cambaleantes com olhos vazios, criaturas da noite de olhos brilhantes e dentes afiados que arranhavam o chão, confrontou as forças combinadas dos reinos. O som metálico e agudo de espadas colidindo, o estalo crepitante de feitiços sendo lançados, o rugido de feras e os gritos de guerra preenchiam o ar em uma cacofonia infernal de destruição e desespero. O chão tremia sob o impacto de cada golpe, e o cheiro de morte e magia negra era nauseante. Elara, Baroque e Lyra, no coração do conflito, avançaram com determinação inabalável em direção a Kael, cujas invocações tremiam a terra e distorciam o ar ao seu redor. Ele estava no centro de um círculo de runas pulsantes, um abismo de escuridão que parecia sugar a própria luz de seu entorno. O ar ao seu redor cintilava com uma magia negra palpável, nauseante, que fazia a pele arrepiar. O ritual estava em andamento, e a energia vital do mundo parecia ser sugada para o abismo, murchando a vegetação e secando a terra, drenando a própria vida. Elara, usando a manopla da forja, canalizou o poder dos artefatos, sentindo a energia fluir por suas veias como um rio de fogo. O machado rúnico de Baroque cortava as defesas sombrias de Kael com uma precisão brutal, estilhaçando os escudos de energia negra e abrindo caminho para o avanço. A lira de Étel de Lyra desorientava suas criaturas, criando ilusões tão vívidas que as faziam lutar entre si em confusão. E a espada do sol nascente de Elara dissipava as sombras mais densas que ele conjurava, cortando a escuridão como a luz da aurora mais brilhante. Foi uma luta desesperada, um confronto de vontades e poderes, onde cada golpe e cada feitiço decidiam o destino do mundo, um embate entre a luz e a escuridão, o bem e o mal. O uivo distante de um lobo nas montanhas, misturado ao rugido dos guerreiros e ao bramido das criaturas, criava uma sinfonia caótica de batalha, um som que ecoaria por gerações. No clímax da batalha, Elara confrontou Kael diretamente, a força dos artefatos reverberando em suas mãos, uma aura de poder que a envolvia.
O necromante, envolto em uma aura de escuridão tão densa que parecia sugar a luz de seu redor, ria com uma confiança arrogante, certo de sua vitória iminente, seus olhos brilhando com uma malícia antiga. Seu poder é insignificante, garota. Você é apenas uma ferreira, uma mortal insignificante, incapaz de compreender o poder que impunha. Ele zombou, e o som de sua voz era um sibilar gélido que ecoava nas ruínas, carregado de desprezo e crueldade. Mas Elara, com a manopla da forja brilhando intensamente, sentiu uma conexão profunda com o metal, com a magia, com a essência da própria criação e da vida. Ela ergueu a manopla, e os outros artefatos em suas mãos, o machado, a lira, a espada, começaram a vibrar em uníssono, suas auras se entrelaçando em um redemoinho de cores e luz, como uma constelação nascendo. A energia dos artefatos se fundiu em um feixe de luz ofuscante, uma força pura e indomável que Kael não poderia suportar. Um grito de agonia indescritível escapou de seus lábios enquanto a luz o consumia, desintegrando sua forma em cinzas que se espalharam ao vento para nunca mais se recomporem. O estalo seco de galhos quebrando sobre os pés dos poucos inimigos restantes sinalizava sua fuga desesperada, dispersando-se na escuridão em pânico. A magia negra que envolvia as ruínas sombrias se dissipou como a névoa ao sol, e um silêncio estranho e pacífico desceu sobre o campo de batalha, que antes estava em chamas e ruído, agora marcado pela calma da vitória. O cheiro de pólvora e feitiçaria deu lugar ao cheiro de terra molhada após a tempestade, e a brisa trouxe o frescor e o perfume da natureza, um sopro de renovação. O sol, rompendo as nuvens escuras que haviam dominado o céu, derramou seus raios dourados sobre o campo de batalha, iluminando as ruínas agora silenciosas, um testemunho mudo de uma vitória árdua e do sacrifício de muitos. O rugido de vitória do exército aliado ecoou pelas montanhas, um som de alívio e triunfo que marcava o fim da guerra e o início de uma nova era de paz, forjada com coragem e união. Com Kael derrotado e os artefatos reunidos, a paz retornou ao reino, como um rio calmo após uma torrente furiosa, trazendo consigo a esperança e a reconstrução. Elara, de uma humilde ferreira que jamais sonhou com grandezas, tornou-se a guardiã da forja do crepúsculo eterno, uma figura lendária cujo nome seria cantado por bardos por gerações, e sua história seria contada em lareiras por todo o reino. Ela decidiu não selar os artefatos, temendo que seu poder adormecido pudesse ser despertado por forças nefastas no futuro, mas mantê-los sob sua custódia e a de seus aliados, Barok e Lyra, em um pacto solene de vigilância eterna. Juntos, eles fundaram a Ordem da Forja, uma irmandade dedicada a proteger o equilíbrio do mundo, a vigiar contra novas ameaças e a garantir que o poder dos artefatos fosse usado apenas para o bem, para a harmonia e a prosperidade. Elara estabeleceu uma nova forja em Teron, no coração da cidade, um local onde a magia do metal e a sabedoria ancestral se uniam em um caldeirão de inovação e tradição, onde ela continuaria a aprimorar suas habilidades e a ensinar a próxima geração de ferreiros e guardiões, imbuídos com a responsabilidade de seu legado. O som constante do martelo contra a bigorna, agora um símbolo de paz e prosperidade, reverberava em sua nova forja, um eco de uma era de ouro que se iniciava, uma melodia de esperança. A lira de Eitel era tocada em festivais e celebrações, suas melodias curando as cicatrizes da guerra nos corações das pessoas e trazendo alegria e leveza.
O machado rúnico de Gungnir ajudava a reconstruir o reino, suas lâminas cortando rochas para novas construções e desobstruindo caminhos, e a espada do sol nascente simbolizava a eterna vigilância contra novas sombras, sempre a postos para defender a luz e a liberdade do reino. Os ecos dos dias de guerra e da magia negra de Kael se tornaram uma lembrança distante, uma história contada ao redor das fogueiras para que ninguém jamais esquecesse o preço da paz e a coragem inabalável de uma simples ferreira que se tornou uma lenda, a guardiã da luz em um mundo renascido. As montanhas, antes um palco de conflito e medo, agora ofereciam apenas o som suave do vento, um sussurro de calma e de um futuro promissor, onde a magia e a coragem se entrelaçavam para sempre.